Não julgueis. Não julgueis. Essa é uma frase interessante, porque nós podemos pegar frases do Evangelho, frases chamadas de sagradas, e trabalhar em cima delas para ampliar nossa visão das coisas. Então, não julgueis, ele muitas vezes ele é interpretado de forma muito radical e muito básica. O não julgueis não é possível se você pensar que não pode ter uma visão crítica da vida, porque evoluir é ter uma visão crítica para melhor. Então, não é possível pensar em crescer espiritualmente sem ter uma visão crítica sobre o que é certo e o que é errado, qual é a melhor postura, por que toma essa ou aquela postura, por que as pessoas pensam assim. Se você não discernir sobre as ações suas e dos outros, se você não tiver uma visão crítica, ou seja, um julgamento sobre o que é certo e errado, você não evolui. Então, o que significa o não julgueis? O não julgueis não é ter discernimento, ou sequer, como deixa claro o Livro dos Espíritos, em certos momentos a gente precisa denunciar o erro, o equívoco. Não significa omissão, não significa não denunciar as coisas erradas, porque o silêncio dos bons permite que a rataiada tome conta. Então, você, perante os ratos, por exemplo, que aparecem na sua casa, você não pode simplesmente não fazer nada. Ratos, cupins, escorpiões, você precisa, formigas, você precisa tomar providências. Você não precisa odiá-las, elas estão dentro do seu processo de natureza, mas algumas providências terão que ser tomadas, porque isso compromete a saúde sua e de sua família. Então vamos lá, o não julgueis não significa não ter uma visão crítica do mundo. O não julgueis significa não odiar, não desdenhar, não criar sentimentos de antipatia gratuita, de preconceito, de discriminação. Isso é que significa o não julgueis. É quando você é ácido, quando você cria ideias de superioridade, em que você claramente está fazendo uma diminuição do outro, que é uma forma de se colocar acima. Quando você fala das suas virtudes e comportamentos corretos para diminuir o outro. Isso que é o não julgueis. O não julgueis não é não ter opinião. O não julgueis é não diminua o outro, não odeie o outro, não antipatize o outro, não ridicularize o outro, não discrimine o outro, não faça bullying com o outro. Isso que significa o não julgueis. O que pode nos ajudar muito nesse processo do não julgueis é a antropologia. É quando a gente começa a entender, e a reencarnação pode nos ajudar nesse sentido, que os valores numa sociedade, por exemplo, numa cidade, numa megalópole como é o Grande Rio de Janeiro, com 8, 9, 10 milhões de pessoas,
Não tem como nós termos valores, os mesmos valores. As pessoas têm ideações do mundo, construções da realidade muito diferentes uns dos outros. Então, de forma bem básica, o não julgueis precisa estar ligado a uma visão mais plural. Os caminhos, as escolhas, os gostos, eles são diferenciados. Uma pessoa pode se vestir assim, assado, pode ter um time de futebol, pode ter uma religião. Isso não significa, de forma alguma, que nós devemos desancar com ela. Uma pessoa pode ter certos problemas psicológicos, psiquiátricos. É claro que nós temos que ter uma visão crítica. É claro que nós temos que tomar todos os cuidados. Essa semana, no conselho de classe na escola, foi falado de um aluno, não é meu aluno, que ele trazia manias de passar a mão nas meninas. Um garoto com 14 anos. É lógico que tem que ser tomada providências, é lógico que tem que ficar de olho, mas é lógico que a gente não pode escorraçar ele. Você tem que tomar todas as providências possíveis, a direção da escola tem que tomar todas as providências possíveis, e até mesmo suspensão. Eu não sei, eu não trabalho com direção, eu não sei o que é possível. Muita coisa não dá para ser feita, né? Mas você tem que tomar todos os cuidados possíveis para que uma pessoa não faça mal às outras. E se for necessário, a punição devida. Punição que sirva, sobretudo, para levar a reflexão da criança e dos pais de que não pode dar continuidade, que não há conivência. Então, você precisa ter um senso crítico para diminuir o mal, ajudar quem pode. No caso que a gente falou, até ajudar a criança ou estimular os pais a dar os devidos cuidados psiquiátricos. O que você não pode é, a despeito de usar de forma deturpada o conceito de não julgueis, não fazer nada. E aí as meninas ficarem em constante ameaça de uma criança que pode ter traços aí esquizofrênicos ou psicopáticos, não sei definir, não sou da área, mas com certeza medidas precisam ser tomadas, até mesmo na escolha profissional, na escolha afetiva, quem você vai namorar, quem você vai casar, em que profissão você vai seguir, que local você vai morar. Nós temos que ter discernimento. Então o não julgueis, ele está muito atrelado a não fazer bullying, a não criar um sentido de arrogância. É isso que está o não julgueis. E não você não ter uma posição, uma postura e um senso crítico. Ok, gente? Não julgueis é uma dessas palavras capciosas que podem ser manipuladas a bel prazer das pessoas, de que a gente deve tomar todo o cuidado do mundo, porque é impossível não ter uma visão crítica da realidade, não discernir o certo do errado. Em tempo, aproveitando o tema, sempre lembrando que no conhecimento espírita, o espírita fica ao lado da ciência. O espírita não pode ser negacionista. Qualquer pessoa que quiser pode ser negacionista, mas se ela nega princípios básicos da ciência, ela não está entendendo a proposta espírita, que é uma proposta de avanço da consciência. Então ela pode até se definir como espírita, é um direito dela, quem sou eu para dizer que não, mas ela não usa a doutrina espírita como um conjunto de valores para ela mesma.
né? Ficamos por aqui. Não julgueis, mas sabendo que não julgueis está ligado sobretudo a não meta o malho, não antipatize, não ridicularize, não faça bullying, mas sim precisamos ter discernimento e senso crítico, posicionamento social, sempre benigno, sempre em função do que é melhor para a maioria. Uma das definições que estão no Livro dos Espíritos sobre virtude é isso. Quando você consegue entender o que é melhor para a maioria. Sempre assim. O egoísmo, a pessoa só pensa nela mesma. Ela se individualiza. Ela se cancela. Ela busca o que é melhor para si. A fraternidade, a virtude, a pessoa pensa no que é melhor para todos. Então, que tenhamos senso crítico aguçado, que tenhamos um posicionamento social que seja voltado para todos, sobretudo as minorias, sobretudo os mais pobres, que saibamos que o conhecimento espiritual ele traz um comprometimento com a construção de um mundo mais fraterno, um mundo superior, um mundo em que os valores materiais não predominem. Então é fundamental que para que esse mundo surja um dia, que a gente tenha uma forte crítica ao mundo construído na base materialista do consumo, na base materialista que coloca um bilionário com 90%, 80%, 70% da renda de um país inteiro. Nos mundos superiores não existem bilionários, não existem sequer milionários. Nos mundos superiores, nos planetas mais evoluídos, não existe dinheiro. Então a gente está muito longe, muito distante disso. Mas não podemos, aqueles que sabem que existe vida em outros mundos, que existe planetas superiores a nós não podemos fugir dessa realidade. A fraternidade universal é o nosso destino, que nos aguarda no futuro.